Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é os movimentos nativistas. Prepare o seu caderno, seu lápis, muita animação e vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos dar início à nossa aula de História sobre o tema dos movimentos nativistas. Esse período é fundamental de ser estudado porque nele demonstra, no período do século XVIII, no Brasil colonial, uma série de eclosões de revoltas que vão ocorrer ao longo da colônia. Essas revoltas são frutos de insatisfações locais em decorrência de decisões políticas tomadas pela metrópole. Essas decisões vão causar uma série de insatisfação em vários proprietários, em várias lideranças locais. É bom salientar que nesse período ainda não havia uma ideia de brasilidade, não havia o Brasil com uma identidade de brasileiro, como conhecemos hoje. No entanto, os historiadores são muito seguros em afirmar que esses movimentos nativistas vão se construir no que nós podemos chamar de um germe embrionário de uma consciência primitiva nacional. Então acompanhe aqui, esse período é um período muito importante, o período do século XVIII, 17 e 18, é um período que acontece uma série de mobilizações e eventos na Europa e que de certa forma vão influenciar também na colônia. Dentre esses movimentos vão ocorrer também movimentos por perspectiva emancipatória, de ideia de ruptura com a metrópole. Não será o caso aqui. Hoje nós veremos apenas os movimentos nativistas e nas próximas aulas veremos os movimentos chamados de independentistas. Então, o que ocorria no final do século XVII e ao longo do século XVIII na colônia? Nós temos aqui uma insatisfação com medidas pontuais, desde questão de impostos, era uma questão muito impactante naquela época, devido à alta tributação do Estado metropolitano sobre os colonos. Veja que não é de hoje, Nos dias atuais há muita queixa do povo em relação ao peso do Estado, a questão de tributos. Também havia questão de conflitos de interesses locais. É um contexto ainda que não havia influência externa, então eram movimentos que não tinham a ideia de romper com a coroa, mas apenas de questionar certas decisões que geraram insatisfação. Geralmente eram liderados por uma elite local e tinha apenas uma amplitude regional, ou seja, ela não abarcava uma consciência nacional, isto é, toda a colônia. Eram movimentos muito localizados. E, portanto, nós temos aqui diversos choques entre elite local, comerciantes, etc. Na historiografia, esse conceito nativista provém da ideia de um sentimento de apego e defesa da terra em que nasceu. Movimentos, portanto, que expressam a insatisfação da aristocracia rural, ou seja, das elites rurais da colônia, incluindo donos de terras e escravos perante a coroa portuguesa. Então é bom destacar que esses movimentos nativistas não são movimentos populares do povo, mas são movimentos de aristocrata, isto é, dos proprietários de terra, dos produtores de açúcar e dos mineradores. Quais foram as principais revoltas nativistas? Foram várias, mas nós destacamos aqui as principais, foram 4. 2 no Nordeste, 2 no Sudeste. Nós temos a revolta de Beckman, em 1684, a Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709, a Guerra dos Mascates, 1710 e 1711, e a Revolta de Vila Rica, em 1720.
Vejamos em detalhe cada uma delas. Então vamos lá, a primeira, a revolta de Beckman, vai acontecer no Nordeste, onde hoje é o Maranhão, em São Luís, para ser mais preciso. Essa revolta basicamente vai ocorrer em razão de que a igreja vai proibir aos produtores de açúcar local de escravizar indígenas para trabalhar nas lavouras. E vai também estabelecer o monopólio do tráfico de escravos. Esse monopólio, portanto, determinava que deveria mandar X número de escravos, nesse caso os africanos, para trabalhar, né, nas lavouras e deveria ser devidamente tributado. Isso vai gerar uma série de revolta. Os irmãos Manuel e Tomás Beckman lideram esse processo, né, ocasionando, portanto, esse conflito na região do Nordeste, em decorrência da influência do monopólio estatal e da ingerência também da Companhia de Jesus, os padres jesuítas que não aceitavam a escravização dos indígenas. Nós temos na região sudeste a Guerra dos Emboabas, que vai se dar na fronteira, onde hoje seria São Paulo e Minas Gerais. Essa revolta se dá em razão de um conflito entre os bandeirantes paulistas, da capitania de São Paulo, e os mineradores da capitania das Minas Gerais. Então, os bandeirantes vão chamar de emboaba esses mineiros, por conta de que eram considerados forasteiros estarem fazendo lavra de ouro em terras que não lhes pertenciam. Vai ter uma série de conflitos, morte, né? Sobretudo a famosa Batalha do Capão da Traição, né? Onde várias pessoas foram violentamente assassinadas. Nós temos aqui na região do Nordeste, mais uma vez, já no século XVIII, a famosa Guerra dos Mascates, que vai acontecer em Pernambuco. Essa Guerra dos Mascates ela vai se dar em razão do conflito entre Olinda e Recife. Na época, a capital da capitania de Pernambuco era Olinda. Era uma cidade muito importante. No entanto, a vila de Recife já dava seus primeiros passos de organização. Lá em Recife havia os comerciantes e em Olinda havia os produtores de açúcar. A Câmara Municipal dá uma série de privilégios para os recifenses. Então, esses recifenses vão ser privilegiados, ocasionando ódio e raiva dos olindenses, portanto vão gerar um conflito entre Olinda e Recife. Depois de muitas negociações, passados muitos anos, Olinda perde o status de capital e Recife é levada à capital de Pernambuco até os dias atuais. E finalmente a revolta de Filipe dos Santos, que é a revolta que vai acontecer nas Minas Gerais. Essa revolta se deu por uma lei baixada pela coroa de que todo o ouro que era extraído deveria ser fundido em forma de barra para evitar a sonegação de impostos. Isso vai gerar uma série de revoltas dos mineradores por conta dos abusos causados pelo fisco na hora de fazer a tributação. O grande líder dessa revolta vai ser o minerador Filipe dos Santos, que vai pagar com a vida, né? Mas, no entanto, demonstra de público essa insatisfação local com a coroa lusitana. Então veja que ao longo da colônia, né, vão ocorrer esses vários movimentos, essas revoltas locais, né? Elas vão ocorrer quase que ao mesmo tempo maior, tempo menor, né? Mas o arco temporal é aproximado e, portanto, é um período de grande resistência das elites em relação à metrópole lusitana. Esse é Manuel Beckman, um dos líderes da revolta de Beckman, né?
que deixa aqui clara sua insatisfação com o monopólio que o Estado lusitano impunha sobre o Maranhão, bem como a ingerência, né, a intervenção dos jesuítas em não deixar a escravização dos índios. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí os movimentos nativistas. Baixe aí o material na plataforma, dê uma lida na apostila, faça também os exercícios. Qualquer dúvida estarei à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.